Então o John Vlogs não é Based. Não, que mano é base de nada. Não, essa galera aí, o conselho, inclusive esses dias na live eu tava falando isso, pra todos eles, pra essa mulherada aí que divulga OnlyFans, pros caras que divulgam casa de aposta. Falei, eu tava falando até da Virgínia, se eu não me engano. Falei, uma menina esperta que tem aí suas empresas que ganham seu dinheiro, pra que divulgar casa de aposta? Coloca a mão na consciência um dia, na cama, pega a Bíblia, abre essa Bíblia. Conversa com o Criador, faça a seguinte pergunta: eu tô agradando o Criador fazendo isso? Não, entende? Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Aí ó, a molecada que me acompanha, eles falaram pra eu vir de jaqueta. Eles gostaram da jaquetona de couro aí ó, do time herói estompando as farsas. A galera achou muito louco. Eu falei, tá bom, vamos honrar então. Parece um motoqueiro fantasma. Vai, né? tomando. Tô parecendo o ator narizudo igual, né? Só falta virar o motoqueiro agora. O Nicolas Cage, né? Ô Xandão, o que é Based? Based é uma gíria da minha live que a gente começou a utilizar pra destacar atitudes, ações de pessoas assim que são foda, sabe? De presença, de personalidade, o bem contra o mal. Sabe? Aquele cara que você olha e você fala assim, putz, esse Based, aí é honrado, né? Entendeu? Based, né? É isso. Que legal, cara. Então, você me considera Based? Lógico, senão não estaria aqui, pô. Claro, é louco, senão nem estaria aqui, como não? Maravilha, cara. Dá um zoomzinho aí, acho que dá um zoomzinho. A cabeça do Xandão tá muito pequena. Ou vocês dão um pulinho. A sua cabeça Será tá que muito pequena. isso é bom ou é ruim? Não sei. Às vezes é a posição que eu tô. Vem um pouquinho mais perto aqui, não precisa ter medo no morro, e tenho a cabeça pequena, eu não sei. Eu vou ficar, será que aqui é melhor assim? Tá bom? A cabeça do Xandão é muito pequena. Você tem cabeça pequena mesmo? Eu tenho. Essa daqui. É pequena. Essa é pequena. Pequena a sua pequena. cabeça. Né? Pelo amor de Deus, né? Os caras já estão. Aí é complicado. Você tem cabeça muito pequena. E a minha cabeça é muito grande. Se você quiser. Será que não é porque fica estourado que você é branco pra caramba e dá uma estourada e parece que é maior por causa disso, não? Pode ser. Deixa eu. Aí, ó. Mas assim você fica. É branquinha. A cabeça dela é branquinha. Mas assim você fica mais escuro. Eu sempre fui considerado hiperativo, porque eu era muito agitado, né? Sempre fui muito agitado. E aí, dos 13 anos pra frente, como eu comecei a mexer em PC, aí eu conheci o Tibia e gostei do jogo. Então eu joguei muito Tibia, Jogava tanto Tibia normal quanto Hot Server. Jogava com a molecada lá, combinava lá de fazer o time dos Power Rangers lá e dominava os Hot Server. Legal, jogava Tibia global, entendeu? Só que aí, como sempre, você vai ficando mais velho, chega uma hora que dá uma enjoada, o jogo vai mudando muito também, né? Aí chegou uma hora que eu saí fora. Aí entrei no LoL. Aí já é outra história. Então você foi um atleta de esportes também? Não chega a ser atleta, porque assim... Não, atleta no sentido de que você joga todo dia, que você tem ali uma certa disciplina no jogo. Mas eu jogava mais porque... Eu gostei tanto de um personagem do jogo lá, do Dravão, de tacar machado nos outros. Você sabe qual que é? Sabe? Lá, então. E eu fiquei viciado lá em estompar os betas do jogo, sabe? Pegava lá uns Paterica, o Namisman lá, uns caras assim totalmente beta, né? E eu queria mostrar pra eles como que se jogava, né? O Liga das Lendas mesmo. Sempre com o flash pra frente, né? E aí eu virei monodraven, eu queria estompar todo mundo no jogo. Aí fiquei uma fase lá estompando. Estompou legal. Melhor Draven do mundo, estompava. E aí recentemente eu voltei a jogar essa porcaria, porque eu tô tão de saco cheio na minha live de ficar reagindo às farsas todo santo dia falando que a grama é verde. Chega uma hora que você fica com a cabeça inchada, né? Porque você fica falando, na minha live assim, eu falo de política, eu falo de geopolítica, eu falo de Bíblia, eu falo de religião. A gente sai aí opinando sobre tudo, certo? E você chegou em que elo? Você estompava os betas? Eu cheguei a pegar mestre, mas não durei muito tempo. Caramba, então você estompava mesmo. Então, mas sabe, uma das coisas que me desanimou no jogo era justamente isso. Porque assim, quando eu chegava na melhor de 5 pra pegar mestre, sempre acontecia... Esse negócio de Elo Job ganhou muita força no LoL. A molecada comprava a conta e quanto mais eu subia de rank... Eu comprei. Então, mas você comprar uma conta sabendo jogar é uma coisa... Hoje em dia, qualquer um compra qualquer conta. O moleque não sabe jogar nada. Por exemplo, ele é prata, ou às vezes nem isso, só que ele compra uma conta no diamante. E aí você acaba caindo com esses caras e você não consegue desenvolver no jogo por causa disso, entendeu? Porque os outros, querendo ou não, atrapalham o jogo. O problema do LoL é isso, que você depende dos outros. Sozinho não dá pra fazer tudo sempre. Sim. E aí isso começou a me desanimar, sabe? Eu falei, pariu, esse jogo não dá mais certo isso aqui não. Aí parei de jogar. O Elo Job, Fiquei estressado. Nossa. Você pagar pra alguém upar sua conta. Eu lembro que eu era prata, mas eu queria ser diamante, porque tinha, na época do LoL,
tinha até um status quando você era diamante. Tinha, galera, diamante, nossa, né? O cara joga muito, é nada, tudo ruim. Você conseguia até, dependendo da comunidade que você estava inserido, até comer... Não. Comer o quê? Não, você poderia comer um rodízio. Sim, claro. Claro. Um rodízio japonês. Virou o diploma, virou esse, né? O cara chegava pra sair com a menina, verdade, a apresentação era essa. Qual é, Luciano LOL? É a primeira pergunta. Verdade, cara. Pra saber se o cara é bom, dependendo da comunidade, você poderia ter acesso sexuais mas pior que é por verdade. Conta do elo. Mas pior que é verdade. É porque isso é interessante, porque o ser humano, pra tudo, exatamente tudo na vida, existe essa questão, né? De você colocar pessoas em, assim, posicionamentos diferentes numa certa hierarquia, né? Por conta ou do elo, no caso do LoL, que ela tá, ou por causa do dinheiro que ela tem, ou por causa do carro que ela tem, ou por ser filho de sei lá quem, né? Existe isso pra tudo, não é verdade? É uma questão hierárquica. É uma tendência natural do ser humano isso daí. Tem essa comparação, entende? Então é natural uma pessoa ver que um cara é um elo mais alto, vai querer ir lá, né? Vai querer dar. Ser às vezes amigo, vai dar, exato. E também pode terminar desse jeito, ou às vezes não também, né? Claro. Não sei nem se chega nesse ponto. Acho que essa molecada nem chega nesse... Não, nem chega nesse ponto. Eu não transava, não. Aí, mas, tá vendo? Assim, mas eu tinha uma moral, né? Não. Dentro do jogo você é e brabo. Falando do LoL, você já... Assim, uma pergunta que o pessoal do chat que botou, né? Sim. Você já se mandou pra skin da Irelia Gélida? Você tá maluco? Isso é pergunta desses morfiosos. O pessoal é danado, né? Você tá... O pessoal é danado. Rapaziada, assim... A Irelia Gélida no lobby... Pô, eu nem lembro dessa porra desse Irelia Gélida, mano. A Jinx também? Que Jinx? Pô, mané, Jinx é o caramba. Eu só pegava a Draven, eu só estompava todo mundo. Não, mas o lance é que é o seguinte, ó. A pornografia, ela já é vergonhosa, né? Independentemente do que você esteja assistindo. Pra jogo, então, desenho, puta, isso daí é um nível um pouco mais grave, eu acho, né? De vício, assim. O hentai. Não, porque eu penso assim, se o cara, ele não se... Ou alguma coisa, uma coisa específica, né, na mente dele, um certo distúrbio, às vezes, que por algum motivo faça ele gostar disso. Mas pense comigo, geralmente no mundo do pornô dessa molecada, eles vão progredindo também, né? Eles vão upando de elo. Porque assim, começa com uma coisa pequenininha que eles assistem, que deixa eles excitados, e eles vão avançando, porque como o seu cérebro ele funciona através da dopamina, você vai usando, repetindo aquele estímulo, e você cansa, o seu cérebro chega uma hora que não quer mais aquilo, quer alguma outra coisa diferente. Aí pra chegar no nível do cara gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Não, na minha época era diferente também. Eu, tipo assim, hoje em dia a molecada, eles nascem, a molecada que é viciada em masturbação e que vem em jogo essa parada, você pode reparar que eles já nascem num contexto muito mais propício a isso. Porque hoje em dia, a molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão, roupa sensual, entendeu? Então isso vai estimulando o cérebro deles. A Deve Riven, ter a ver com isso também. né? Coelhinha, você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... É coisa de 2 dias pro moleque tá sucumbido, né? Pra ficar fedendo a peixe estragado no quarto dele. Totalmente. Ah lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base. Ele tá vendo? Ó, é um inferno. O mundo, o mundo não é pra amador, não. Mas você não se masturba nunca se masturba. Não, eu tive problema com isso daí também. Só que eu não cheguei... você já foi viciado em pornografia. Lógico, claro que já foi, claro. É mesmo? Claro, eu tenho aqui honestidade de falar. Isso não é novidade. Na verdade, pra quem me acompanha na minha live, sabe que isso não é novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. E eu não tinha celular. Então, a minha mente de um cara da minha época não era tão sexualizada como é a mente da molecada de hoje. O mundo mudou muito de 15 anos pra cá, entendeu? Mas muito, no sentido de tecnologia. E a disponibilidade que a molecada tem, a molecada mais nova tem é isso, entende? Então, não, eu cheguei até um certo momento do vício, assim, que foi uma coisa prejudicial, sim, porque tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente, eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Entende? Com pouca vontade de me comunicar, eu não queria treinar, mas eu ia e treinava por questão de disciplina, por questão de disciplina, porque eu sempre fui um cara disciplinado. Eu percebi que tem alguma coisa errada com isso daí, entendeu? Então chegou no momento que eu tive que, preciso brecar isso daí, preciso reverter essa questão.
E foi aí que eu entendi a questão do NoFap, que foi uma das coisas, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu apareci na internet falando sobre o NoFap. E na época que eu surgi nas lives falando, a maioria não falava sobre isso. Eram poucos canais no YouTube que falavam sobre o tema. Muita gente achava que era zoeira, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que acham isso até hoje. Só que o assunto cresceu muito de anos pra cá, dos malefícios da masturbação, principalmente alicerçada com pornografia, entendeu? Então eu sempre falei muito sobre isso, porque isso literalmente poda, acaba com o espírito da molecada, destrói seu espírito. É uma maneira de envenenar seu espírito, entende? Você deixa o seu cérebro tão saciado de dopamina, que você literalmente entende, o seu cérebro entende que você não precisa de mais nada. Você tá perfeito. Você não tem que se esforçar pra fazer um trabalho, pra estudar alguma coisa, pra exercer um trabalho manual, pra fazer um exercício de leitura, pra melhorar em alguma coisa, até de repente num jogo. O moleque gosta de jogar, às vezes ele quer ser um jogador profissional, ele fica muito no computador, mas por ficar muito no computador jogando, ele acaba também consumindo muito disso daí. E acaba que não adianta nada, ele não consegue crescer nem no jogo, porque fica viciado, isso distrai muito, entende? Te deixa mais ansioso, piora essa questão de TDAH, piora tudo, cara. Você pegar um neurocirurgião falando sobre isso, um cara que manja do funcionamento do cérebro humano, ele vai falar várias coisas pra vocês em relação a isso. É um assunto muito importante e interessante, porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. Né? Essa aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho, 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Outra coisa é o diário. Tá. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual, consequentemente ele vai acabar caindo pro vício. Site pornográfico no geral, né? Que hoje em dia você nem precisa entrar no site pornográfico pra ver mulher. Você vê em qualquer lugar, praticamente. A internet tá cheia, em todo lugar tem. Ou quase isso, pelo menos, né? Só que, por exemplo, o que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e já nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante mulheres, né? Não, graças a Deus não, porque eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer isso, eu sentia no meu coração que estava errado e que por algum motivo eu não podia fazer. Que eu ia acabar me corrompendo se eu fizesse. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu acho que talvez seja uma questão mais espiritual. Então, que já nasce... Sabe quando você intuitivamente sente que uma coisa não está correta? Sim. Mas ao mesmo tempo a carne, a sua necessidade humana, porque nós somos seres humanos e temos necessidades biológicas, está tudo certo. Mas a necessidade carnal, você começa a ver como um certo problema. Eu passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra para isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Entende? Eu vou acabar invertendo a regra de novo, porque se eu me acostumo a fazer com várias mulheres diferentes e de formas diferentes, eu faço até essa expressão porque é meio nojento falar disso, hoje em dia, com a consciência que eu tenho. Se eu busco fazer isso com várias mulheres, o que vai ter de diferente pra mim quando finalmente eu quiser uma mulher pra casar? O que ela vai poder me fornecer de diferente no final das contas? Entende? Então é como se eu também estivesse viciando o meu cérebro num estímulo. Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso, até celebridade apareceu falando sobre isso, umas coisas estranhas, tipo assim, porque eu já fiz em estacionamento, eu já fiz no avião. Cara, você tem noção do que é, tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro? Coisa nojenta, cara, eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado, as pessoas vão viciando, e chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela, o que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro de um matrimônio? Que as pessoas não sabem nem o significado de matrimônio. Entendeu? Então eu, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo, tudo, eu ia me destruir. Só que também, por ser homem e ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Você tem
muito, que você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, ficaram, tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento, e pra Deus então nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? O sexo é uma coisa sagrada, isso daí é pra ser uma relação, é a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né, que estão em matrimônio, que constituem de fato o casamento. O casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador. Então, de novo, ó, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que está sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Para você é só mais um esporte. Você, no final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém para fazer, para satisfazer minhas necessidades. E no final do dia muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu prefiro... Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo, voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade, isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer, entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne, somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E o Criador, ele abençoa todo homem, toda mulher que faz isso. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você é um cara que realmente entende essa verdade, e você vive pro Criador, seguindo as motivações dele, ou se esforçando o máximo pra isso, você é abençoado. Não. Você falando sobre o dinheiro, como que o dinheiro funciona e tudo mais, me lembrou uma frase do John Vlogs, que ele falou no podcast. Ele diz assim, pode vir mais perto aqui pra encaixar no frame ali. Show. Ele disse assim, o que mais dá dinheiro hoje no mundo é cassino. Sim. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ir pra uma dessas três coisas. Sim. Cassino, álcool, sim, ou putaria. E claro, putaria. Claro. E faz todo sentido. É onde o dinheiro gira, é nos vícios e nas coisas da carne, né? Na fraqueza do ser humano. Quando você entende isso que eu acabei de... Isso aqui é uma coisa, inclusive, que se você quiser usar pro mal, é uma beleza. Que encaixa nisso daí que você tá falando. Quando o John Vlogs, ele é dono de casa de aposta, né? E por que que... Uma das maiores do Brasil, inclusive. Claro, mas e por que que isso tem um grande sucesso financeiro para ele? Porque ele entende que esse vício, ele vem de uma dificuldade do ser humano. É de um problema do ser humano. Desde que o mundo é mundo, o ser humano aposta. Ele gosta de meter dinheiro e aposta. Isso é uma coisa que já tá no... Isso faz parte do pecado do humano. Quando você entende as fraquezas das pessoas, dos seres humanos, e essas pessoas começam a explorar isso, elas ganham muito dinheiro. Por isso aí vem também aquela famosa... O mundo é dos espertos. Sabe, os caras que passam a perna, eles conseguem ganhar dinheiro e fica por isso mesmo. A politicagem é uma beleza, né? A gente percebe que são os piores que mandam, os piores que tomam decisões, os piores que escolhem. Então são as pessoas... Quando você abre mão da sua moral, da sua ética, da sua honra, quando você tira Deus da equação, é muito fácil de ganhar dinheiro, porque esse dinheiro, ele é o dinheiro maligno, do demônio. Ele é feito para deturpar o seu comportamento mesmo. Ele é criado, ele é impresso para te estimular a ganhá-lo de formas erradas. Droga é droga, ela é feita para isso, é feita para te deixar viciado. Então eu não posso colocar na conta da pessoa como um ato de responsabilidade que vem dela, de não viciar nisso, porque ela vai. Se ela ficar consumindo aquilo, é questão de tempo. Uns viciam mais rápido, outros demoram mais. Mas o vício é real, ele vai sendo estimulado, estimulado, estimulado. Isso serve pra tudo, não é só pra aposta. É aposta, sei lá, cigarro, álcool, qualquer droga que você quiser, né?
A droga tem um impacto negativo, elas são diferentes, né? Possuem diferenças entre elas. Umas têm um poder de vício muito maior do que outras, né? E causam também efeitos diferentes, né? Do ponto de vista do convívio social. Então o John Vlogs não é Based. Não, que mano é base de nada. Não, essa galera aí, o conselho, inclusive esses dias na live eu tava falando isso, eu para todos eles, para essa mulherada aí que divulga OnlyFans, pros caras que divulgam casa de aposta. Eu tava falando até da Virgínia, se eu não me engano. Falei, uma menina esperta que tem aí suas empresas que ganham o seu dinheiro, pra que divulgar a casa de aposta? Coloca a mão na consciência um dia, na cama, pega a Bíblia, abre essa Bíblia, conversa com o Criador, faça a seguinte pergunta, eu tô agradando o Criador fazendo isso? Não, entende? Faz essa pergunta de peito aberto mesmo assim, né? De espírito aberto. Isso é ruim, isso tá prejudicando a vida das pessoas. Esses dias uma menina mandou um vídeo lá desesperado na minha live pedindo ajuda, divulguei a vaquinha dela, falei até pra ela, de repente, mandar aqui um áudio pra vocês aqui, porque eu sei que você tá fazendo live agora, e falei, talvez o Felca possa te ajudar também, o Nando Moura. A menina tá quase perdendo a casa pra agiota. A casa da mãe dela, nem dela é. Porque tá devendo lá 50 mil, porque tava mexendo com aposta. Pegou dinheiro emprestado da agiota, tá um inferno a vida da menina sendo ameaçada. Eu falei, aí, manda pra Virgínia isso aí, cara. O que é 50 mil reais pra Virgínia? É troco de pinga. Tá vendo? Ó, tá? Então, assim, as consequências negativas estão sendo mostradas aí, cara. A todo momento surgem pessoas que estão se lascando por causa disso. Não sou eu não preciso falar. É uma coisa tão óbvia. É tão, assim, lógico. Isso, na verdade, isso eu também disse na minha live esses dias. Eu não consigo entender nem por que tem que ter uma CPI ou um debate se bet é bom ou se é ruim. Eu não consigo entender isso. Isso claramente destrói vidas de pessoas. Então como que você vai debater um negócio que destrói a vida de pessoas se é bom ou ruim? É ruim e ponto. Não deveria ser estimulado. Você acredita que a Terra é plana, né, cara? Sim. E quando me falaram, assim, o Xandão acredita que a Terra é plana, eu achei que era zoeira, cara. Achei que era o que zoeira. todo mundo pensa, né, no primeiro momento. Eu achei que eu achei que você tava metendo louco ali pra fazer uma zoeira, um personagem, porque tem muita gente que faz isso. Por exemplo, o Freud, o cantor Freud de rap, ele teve uma fase onde ele falava que... Coisas absurdas só pra gerar repercussão. Não, dentro do personagem? Ele falava que a Terra era plana. Ele falava que a Terra era plana, inclusive ele tem uma música que ele insere ali, o terraplanismo, ele fala e tudo mais. Mas na verdade era só uma zoeira, uma grande zoeira dele pra tentar render, né? Certo. E eu vou ser sincero com você, Xandão, eu tô um pouco até emocionado. Vê um pouco mais perto que a câmera tá mais pra esse lado. Tá emocionado? Eu tô um pouco emocionado de estar na sua presença, cara, porque eu vou falar a verdade com você, cara. É a primeira vez que eu conheço na vida real um terraplanista, cara. Caramba, hein? É a primeira vez que eu falo Foi com logo o Super Xandão, rapaz. É a primeira nada é por vez... acaso, tá vendo? Aí, ó. É realmente era pra eu vir aqui hoje mesmo. primeira vez. E eu tenho várias perguntas sobre o assunto, porque é a primeira vez mesmo que eu vejo e falo com terra plana, né? Legal. Ô, Xandão, então não é meme, você é terraplanista mesmo. Não é meme. As pessoas no primeiro momento elas pensaram que fosse meme, eu entendo elas pensarem isso por dois motivos. Primeiro, o assunto terra plana, ele é muito místico ainda, do ponto de vista que tem uma grande parte de pessoas que não buscam saber e pesquisar realmente sobre isso, elas simplesmente levam na brincadeira, consequentemente elas vão só fazer chacota e rir das pessoas que falam disso, normal, né? E tem o segundo ponto de que, Super Xandão é um personagem, então se aparece um personagem aloprado que ele falando terra plana, o que eles vão associar? Ele tá falando na zoeira, então é normal elas pensarem isso. Mas não, a questão da terra plana, ela é uma questão que eu defendo desde sempre, eu tive esse entendimento, já tem vários anos que eu estudo sobre esse assunto. O primeiro passo para despertar sobre essa questão foi teste empírico de curvatura do oceano, né? Apareceram para mim vídeos no YouTube. Vou fazer um resumo para não ficar muito prolixo. Teste empírico de curvatura. Sim. Aqueles que eles vão com as réguas e vê os barcos. Não tem nada de régua não. Eles usam uma câmera, uma Nikon P1000, uma P900 e eles colocam ela na beira do mar, eles dão um zoom e eles conseguem resgatar imagens de embarcações, ilhas, faróis, todo esse tipo de coisa, de objetos que deveriam estar abaixo da curvatura, porque eles somem na linha do horizonte. Só que na hora que você dá zoom com a câmera, você recupera a imagem deles. Esses vídeos começaram a ser recomendados para mim, lá para 2017 mais ou menos, eram vídeos americanos, né, vídeos de fora. Nem tinha muito material de brasileiro falando sobre o assunto. E aí eu vi um vídeo, achei uma baboseira, né, achei que era manipulação, vi um segundo, um terceiro,
E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado. Isso aqui não era pra estar acontecendo, né? E aí fui pesquisar. E aí... aqueles vídeos. Eu já vi alguns vídeos que falam, por exemplo, que os argumentos que eu já pesquisei que são mais utilizados, por exemplo, aquele que a bandeira na Lua ela não estaria se mexendo, né? Ah, que ela treme lá e tudo, né? É porque os astronautas, eles quando supostamente foram pra Lua, teve, né, esse negócio da bandeira tremer. Isso aconteceu. Você não acredita que o homem foi à Lua? Ah, não. Aí da Lua, na verdade, ela é uma outra discussão, porque a impossibilidade do homem ir para a Lua não depende da forma da Terra. Isso serve para qualquer modelo, mesmo você acreditando na Terra esférica. Ir para a Lua envolve coisas... Não acredito. Com certeza não. Não tem maneiras empíricas deles provarem isso, a não ser filmagens que eles fizeram. Mas é o material que eles têm. Mas você acredita que existem outros planetas? Ah, não. Isso sim, claro. Tudo dentro da criação, dentro da ordem de Deus. E eles não estão na Terra, no domo? Eles estão Esses planetas, fora do domo. Não, segundo o que está escrito na Bíblia, segundo o que tá em Gênesis, é só abrir Gênesis que está lá como que Deus criou o mundo. Ele criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo e no firmamento... Mas a Bíblia ela fala muito por simbolismos, não? Não, tem metáforas. No momento onde Jesus passou pela terra, onde ele proferiu os ensinamentos dele, ele usava de metáforas para facilitar o entendimento. Mas quando você lê Gênesis, capítulo 1, lá está sendo descrito, está sendo narrado como a terra foi criada e estruturada. O Criador está falando, no primeiro dia foi criado tal, assim, assado. Sol e lua de tamanhos menores, que foram criados para trazerem referência para o ser humano acerca do tempo, das estações do ano. Então Sol e lua, eles serviriam como um relógio, é o relógio do Criador. O Sol, no caso, ele é o responsável por guiar o dia, a lua por guiar a noite. Só para eu entender a dimensão das suas crenças, para a gente começar a discutir. Sim. Você não acredita que existiram dinossauros? Não, essa questão de dinossauro aí, inclusive, é um assunto que eu não pesquiso com profundidade, mas do que eu já vi, por exemplo, pegando referências boas, por exemplo, o Marcus Eberlin e outros caras que falam sobre dinossauros, você tem estudos que partem diretamente de carcaças que foram encontradas de dinossauros. Então, que eles existiram, isso daí pra mim, poderia dizer que é um fato. Mas eu não posso... Mas não são de milhões de anos atrás. Isso daí não. Aí não. Eu acho que essa parte dos milhões de anos que foi o asteroide, eu acho que é aí que entra a mentirinha, entendeu? Os dinossauros contaram uma história um pouco diferente pra gente, entendeu? Quando que os dinossauros existiram, mais ou menos? Não sei dizer. Se eu for pegar a referência que eu tenho... Eles coexistiram com os seres humanos? Então, eu não sei dizer isso daí, porque se eu for pegar a referência... Não, porque dinossauro especificamente eu nunca parei pra estudar, porque isso aí pra forma da Terra é irrelevante. Isso não tem, né? Você tá me perguntando, na verdade, 3 coisas diferentes. Primeiro você falou sobre a forma da Terra, depois da Lua, daí da Lua, e agora dinossauro. Estão conectadas, né? Porque de certa forma. Os terraplanistas, eles são criacionistas. Sim, se o cara entende, claro, que a Terra é plana, ele entende que Deus, porque foi Deus que criou o reino Terra. E tudo mais. Sim, claro. E daí criou a Terra para a habitação do ser humano. Sim, exatamente. Ele criou a Terra para ser dominada pelo ser humano. Você acredita que a Terra foi criada apenas para o ser humano, para habitar o ser humano? Eu acredito porque é Deus que disse, é o que está na Bíblia, isso está em Gênesis, não sou eu que estou falando. É importante sempre destacar. Não é como se eu tivesse inventado, eu nem entenderia como inventar isso também. Você acha que você não acredita que Darwin teve Darwin, inclusive quando Darwin estava prestes a morrer, ele voltou sua atenção para Deus e se arrependeu de diversas coisas que disse, né? Tem essa história aí, pode pesquisar na internet. Isso aí é complicado, né? Eu não posso colocar a palavra de um humano, um mero mortal, um ser humano que é pecador, na frente da ordem divina do que está na Bíblia do Criador, né? Tá lá em Gênesis o jeito que a Terra foi criada, entende? O que tem na Bíblia é totalmente diferente do que Darwin disse. Então, assim, não posso... Sim. Entendeu? E outros planetas existem fora do domo? Não, então, o que diz na Bíblia, na verdade, é que os planetas compõem o domo. Eles estão no firmamento? Dentro do domo? Eles estão no firmamento. São os planetas Mercúrio, Vênus... Planetas... Todos eles estão dentro do domo. Então eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Exatamente. Mas não tem como a gente saber a distância exata também. As estrelas, elas estão muito mais próximas também do que a gente imagina. Não estão em milhões de anos. Sim, Exatamente. O Sol é uma estrela. É só porque, para você entender, para a NASA, para ela te entregar essas distâncias que são absurdas, que o ser humano não consegue nem entender, porque se eu falar para você que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, você não consegue conceber o que é isso. Ninguém consegue entender o que é 150 milhões de quilômetros. É só um número gigantesco. A gente não consegue entender o que seria isso. Para eles definirem esses números, eles partem do pressuposto de que a Terra é esférica. Então, eles
fazem uma matemática baseada de que a Terra tem um raio de 6.371. Eles partem desse princípio. Então é uma coisa que já nasce tendenciosa para satisfazer ao modelo deles. Entendeu? Aham. Então o assunto ele é mais complexo do que parece. E então os planetas, eles são esféricos. Então, isso daí é uma coisa que Ou eles assim... são planos também? Saturno, É porque Mercúrio? assim, não, a galera faz muita confusão com isso. Quando a gente fala da Terra, a gente fala da Terra. A Terra é uma coisa. Os planetas e as estrelas são outra completamente diferente. E a prova maior disso, uma questão de lógica. Da mesma forma que você, claro, você tem todo o direito de perguntar pra mim e falar assim, é comum, todo mundo faz isso. Fala assim, ó, acha não, se a Terra é plana, por que os outros planetas são redondos? É a primeira pergunta que vem. Mas a pergunta que eu faço pra você, que você deveria pensar é o seguinte: por que só na Terra nós temos vida? Por que só na Terra nós temos milhares, não é uma, são milhares de condições únicas, específicas, que permitam que tenham vida aqui? Só aqui tem isso. A distribuição de gases na nossa atmosfera é perfeitamente equilibrada e calculada. A taxa de pressão atmosférica que nós temos é perfeitamente ajustada para que nós possamos ver aqui. Sim. A pressão atmosférica aqui no solo onde nós vivemos é perfeitamente equilibrada também para isso. Todos os ajustes atmosféricos, a nível de solo, de tudo, da natureza, tudo é ajustado para que haja vida aqui. Quando você olha para os outros planetas, você percebe rapidamente que não tem nada a ver com a Terra. A única coisa que você pode pensar é que eles seriam também esféricos, assim como a Terra. Só que os planetas, eu acredito sim que sejam esféricos. Por quê? Porque eles têm um movimento, se você observar, os planetas, eles fazem um movimento retrógrado, um movimento de vai e vem. Isso é uma característica de um planeta esférico. Por isso que ele recebe o nome planeta. O nome Sim. planeta é derivado, ele vem de movimento. Ele tem capacidade de se movimentar, por isso é chamado de planeta. Então sim, na minha percepção, são esféricos. A Terra já é uma coisa totalmente diferente. A Terra, Totalmente então, é uma diferente. coisa única no universo. Exato, porque na proposta, no que está escrito na Bíblia, a Terra ela é um reino. Mas ela é um existem- reino criado para que o ser humano dominasse. Mas existem outras galáxias? Isso daí não acredito. Não porque não tem nada, Você nenhum acha que parâmetro só bíblico. existe a Não. Via Láctea? A Via Láctea, no caso que a NASA apresenta, é uma, e a que eu acredito, segundo a Bíblia, a palavra do Criador, é outra. A Via Láctea nada mais seria do que o que a gente... morreu. A Via Láctea, na verdade, o conceito certo, né, do meu ponto de vista bíblico, né, que eu entendo, da Via Láctea, seria o céu observável. É o que a gente tem capacidade de observar. É a Nossa Via Via Láctea, a diferença da Via Láctea da NASA é o quê? É que eles vão falar pra vocês que você tem um universo aí praticamente infinito, que você tem, nossa, trilhões de galáxias inexploradas por aí, e que tem vida em outro lugar e blá blá blá. Embora matematicamente já foi até provado que a possibilidade de ter vida por aí é ínfima, né? É uma coisa totalmente contraditória também, porque se o universo fosse desse tamanho que eles mesmos propagam, né? Então já era até para ter encontrado vida, na verdade, lá fora. E nunca foi encontrado nada, nenhum tipo de indicador que tivesse vida como a nossa tem aqui, entende? Os planetas que são encontrados não tem nada a ver com o nosso, nada. A atmosfera é diferente, a composição em si do planeta é diferente. Nossa, tudo é completamente diferente. Tudo é completamente diferente. Então a Terra é uma coisa única, e daí os outros planetas eles ficam no domo, e daí tem só uma galáxia, por exemplo, o buraco negro. O que é o buraco negro? Eu também não sei. Isso aí é uma pergunta excelente para fazer para eles. Buraco negro, na tese deles, que é uma coisa que... Você não acredita que exista buraco negro? Eu não, particularmente não consigo acreditar nisso. Aquela foto do buraco negro. É foto, eu queria ver uma foto. Isso é interessante. Uma foto? Será que é uma foto ou uma imagem? E quando, por É uma exemplo, imagem feita em computador para representar. Tem uma diferença gigantesca. Quando você fala para mim que tiraram uma foto, eles mostraram empiricamente. Mostraram o buraco negro. Outra coisa é uma imagem produzida em computador feita para representar o que seria o buraco negro. Que só eles enxergaram. Isso é outra coisa. Entendeu? E quando, por exemplo... tô tentando pensar aqui, porque quando, por exemplo... desculpa, só um adendo. A sua esposa também acredita na minha esposa, ela é terraplanista? A gente já conversou muito. Ou ela não fala desse assunto? Não é agradável? Não é legal? Não, é porque ela não tem o nível de conhecimento que eu tenho, porque ela começou a aprender, a conversar sobre essas coisas depois que ela
que a gente ficou junto, né? Então não tem- ela ainda acredita na Terra redonda, na Terra Não, na verdade, esférica. do que eu entendo, fica assim, fica no meio termo, né? Tipo, fica meio que no meio termo, né? Ela entende que os argumentos da Terra plana, por eu explicar pra ela, são plausíveis. Ela percebe que tem ali, né? Eu explico pra ela de ponto a ponto, ela entende isso perfeitamente bem, ela não tem problema em entender isso. E ao mesmo tempo fica naquela dúvida, será que tudo que a NASA tá falando é mentira, por exemplo? Ou será que tudo que esses cientistas estão dizendo também é mentira? Porque é uma coisa vocês complexa, né? dialogam Sim. e ela já está questionando, ela já está sim. entendendo, né? Exatamente. A sua versão, né? Sim. Quando, por exemplo, uma espaçonave é lançada e daí tem aquelas filmagens de Sim. dentro da espaçonave que vê a Terra sendo afastada, ela Sim, mostra a sendo, curva, né? mostra Sim. ela esférica e tudo mais, saindo da atmosfera. O que é aquilo? Aquilo não é uma O evidência? grande problema de tudo isso é assim, na verdade. Quando você pega e você vê um lançamento de foguete, um lançamento de uma espaçonave, e tem pessoas lá dentro, e elas estão a 30, 40 quilômetros de altitude, elas mostram uma Terra totalmente curvada, né? Muito curvada, diga-se de passagem, né? Coisa que é incompatível com as próprias dimensões da Terra que eles propagam. Porque se a Terra tivesse o tamanho que eles têm, a 30 km ou 40 km de altitude, não seria possível você ver aquela lapa de curvatura que eles mostram. Então eles são contraditórios. Por quê? Porque ao mesmo tempo, pessoas que soltaram balões com câmeras que não têm a lente grande angular que distorce o horizonte, né? Como, por exemplo, a câmera GoPro tem. Aquela câmera, se a gente apontar ela aqui para sua mesa agora, ela vai curvar a sua mesa. Entendeu? Então são câmeras que Nesse curvam. Não, nesse caso não, do lançamento nem é. Pode ser até que seja, mas nesse caso não é isso que eu ia falar, não. Tem outras coisas aí, que eu já vou chegar lá. Mas o que eu quero que entenda é o seguinte: pessoas que lançam balões com câmeras que não têm uma lente que distorce o horizonte, esses balões chegam a 40, 50, 60 quilômetros de altitude e mostra tudo plano e nivelado. A NASA mostra outra coisa. Por que será? Alguém tá mentindo nessa história. Então, mas qual que seria o interesse da NASA em criar toda essa teoria Isso aí- maluca da Terra esférica, na Isso sua daí, percepção? isso daí é outra pergunta que vem muito também pra mim. Eu pensava até que assim, a maioria das pessoas Porque entenderia de uns- demanda, se for criar tudo com CGI, Claro. tudo com simulações, demanda muito dinheiro, muito investimento. Olha, na Qual que verdade, seria o interesse na verdade eu não sei se das demanda muito dinheiro não, organizações? porque a NASA ela ganha tanto, ela ganha por volta de acho que mais de 30 bilhões de dólares por ano. E as imagens que ela mostra são muito ruins. É um CGI muito porco ainda que eles mostram. A própria ida à Lua é ridícula. Aquelas filmagens são muito ruins, são efeito de Chapolin Colorado. Qualquer pessoa pode assistir, é muito ruim, o negócio é ruim mesmo. Imagem de buraco negro, parece que foi um adolescente que fez no Paint. Mas por que É que muito elas ruim, iriam irmão. querer? Nossa, eu vejo aquilo, eu fico com vergonha. Eu juro pra você, quando eu vejo as imagens, que nem eles mostraram lá que encontraram um planeta de algodão doce. Pesquisem, isso é vergonhoso. Sabe, eu olho pra aquilo e fico constrangido. o algodão doce Eu falo, tem só puta, os um caras estão nome? me chamando de burro na cara dura mesmo, sabe? Eu não sou tão idiota assim não, pô. Mas o algodão doce, será que não seria só um nome? Um planeta gasoso ali? Não, eles discorrem lá, você tem lá, eles falam um pouco das características do planeta, né? Que faz com É que de ele açúcar. pareça de algodão doce. Não, tá, não é não. isso. Mas eu quero dizer que eles fazem todo um marketing, uma brincadeira assim com as pessoas. É como se as pessoas fossem todas idiotas, sabe? Quando teve o Covid, a NASA publicou que um asteroide passou perto da Terra, ele tinha o formato da máscara do Covid. E tem imagem, é uma coisa vergonhosa aquilo lá. Você vê uma imagem do asteroide em forma de máscara. Eu falo, pelo amor de Deus, tão brincando com a nossa cara, véio, entendeu? Tão brincando, os caras tão brincando. Isso é sacanagem, sabe? É sacanagem. E não é só planeta de algodão doce, não. Tem planeta de tudo, se você for pesquisar. Que chove gasolina, que chove diamante, ouro, tem de tudo. Eles já viram tudo aí no universo. Chove tudo lá. Tudo. Mas- Daqui a pouco a Terra tá pedindo iFood pra esses planetas. Ele vai trazer o ouro, a gasolina pra nós, essas coisas. É vergonhoso, sabe? Mas qual É que é o foda. interesse dessas grandes organizações de Certo. tentar provar pra gente que a Terra é esférica? É que, como eu tava falando, eu, sinceramente, pra mim essa pergunta ela dá uma resposta tão meridiana, tão clara. A mentira serve pra quê? Se eu chego aqui pra você e quero desenvolver uma amizade mentirosa com você, é porque eu tenho algum interesse em ter algo que você tem, ou pegar algo de você, ou fazer com que você caminhe pelo erro. Algum interesse escuso, sujo eu tenho. Por isso que eu tenho que criar uma encenação. Eu tenho que agir de modo hipócrita. Se eu ajo de modo hipócrita, eu te engano com uma mentira, eu tenho controle sobre seus pensamentos. Sim. Eu vou te induzir a fazer ou até mesmo falar o que eu quero, certo? Então, do meu ponto de vista, como nós nascemos no mundo,
que justamente é governado pelo diabo. Afinal de contas, quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado, o diabo ofereceu os governos para ele. Bastaria Jesus se ajoelhar perante ele, né? Claro que Jesus não fez isso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. São as entidades que controlam esses governos aí.